atitude mais forte, mais incisiva, mais cobradora. E acharam que não houve, acharam que foi uma maneira de contornar. Mas Lazier, eu penso que ele deva ter sido infeliz em alguma declaração, até pela pressão do sistema todo. Ele me ligou imediatamente após a minha fala, eu estou dizendo agora aqui, me ligou, conversamos, combinamos um contato, é preciso que se diga isso também. Não é para se colocar panos quentes, eu não viria aqui para isso, mas também não é para explodir a bomba atômica. Mas que tem que apurar, que tem que investigar, que tem que trabalhar e que nós temos que tentar trabalhar em conjunto, porque o Ministério Público e a Polícia Civil nunca tiveram e não tem divergência no âmbito genérico. Há divergências pontuais, houve no caso Eliseu, pode haver num outro caso. Eu sempre trabalhei com a polícia, delegado Grilo, levantando o telefone. O primeiro delegado que eu trabalhei, Mário Wagner, é meu compadre, meu amigo. Eu ia na delegacia, iria na promotoria, assim eu sempre trabalhei com o seu colega. Então, nós não podemos nem ir tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. Não é tudo podre, mas não é um ou dois. Bom, daqui a pouco o senhor fala mais. O delegado Paulo Rogério Grilo tem 20 anos de polícia como delegado. E ele é um dos 6 corregedores. Tem o corregedor geral, que é o Dr. Walter Wagner, e tem os outros corregedores, entre eles o delegado Grilo, que é da área de investigações. Nesses aspectos aí em que parece estar acontecendo uma insatisfação com relação às investigações, o aprofundamento das investigações com relação a policiais corruptos. E o que a população quer é uma polícia transparente, depurada. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos telespectadores, doutor Amorim, doutor João Barcelos, colega Vanessa. Importante esse esclarecimento, doutor Amorim, colocando algumas coisas em pratos limpos. O delegado Walter Wagner, que é o corregedor-geral da Polícia Civil, ele talvez tenha sido realmente mal interpretado, não é? Porque eu posso afiançar, não há nenhum viés corporativista na Corregedoria da Polícia Civil, que age com absoluta independência, com absoluta autonomia, é diferente de harmonia. A Polícia Civil, dentro da hierarquia da instituição, ela ocupa um patamar do mesmo nível, em igualdade de condições à chefia de polícia. Mas nós não somos subservientes à chefia de polícia. Temos uma troca de informações, de conhecimento, com harmonia junto com a chefia de polícia. Então somos independentes. Nunca, no tempo em que eu estou na Corregedoria, houve qualquer interferência nesse sentido. E o delegado Walter Wagner, ele é muito firme no sentido de não tolerar, não ser condescendente, pelo contrário. Nós temos, isto sim, é importante destacar, um grande cuidado e sempre foi a minha preocupação no que diz respeito à investigação envolvendo policiais, Lazier, que é a atribuição da Corregedoria, é aquilo com que nós, corregedores, delegados e agentes, nos ocupamos todos os dias, que é justamente com a questão do cuidado de não possibilitar que seja cometido algum tipo de injustiça. O nosso trabalho tem que ser da forma mais isenta possível, porém, não estamos na Corregedoria com este viés corporativista, isto é, para passar a mão por cima de quem quer que seja. E quem nos conhece sabe do que eu estou falando. O nosso trabalho sempre foi feito com muito rigor. Acontece o seguinte, o doutor Amorim já introduziu. A Polícia Civil como um todo, não é? A instituição policial civil, ela age no combate à criminalidade. Isso aí eu quero deixar bem claro que, para nós, policiais civis, e a Corregedoria em especial, todas as instituições, doutor Amorim, todas as instituições que têm esta mesma proposta são nossos parceiros. Seja a Brigada Militar, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal, todas as instituições que combatem a criminalidade, tanto quanto a Polícia Civil, que tem a mesma proposta, são nossos parceiros e vão continuar sendo. Já fizemos, estamos fazendo e faremos ainda outras investigações, operações, junto com essas instituições, porque eu acho que nós temos que somar contra a criminalidade. Nesse caso lá do Vale dos Sinos, é apenas um policial que está sob investigação? Não. Tem mais? Sim. Que 5, 10, 20? Lazier, a investigação do Vale dos Sinos, São Leopoldo, você está falando da investigação
que foi conduzida pelo doutor Eduardo Viegas, da qual nós participamos desde o começo. Mas está certo. O doutor Eduardo Viegas falou no caso de São Leopoldo. Agora, há poucos dias, o doutor Amorim falou das ramificações que havia em Novo Hamburgo. Certo. Até uma boate tinha lá no Maradona. Não, só para esclarecê-las, é importante. O Maradona é de Canudos, a atuação dele em Canudos. O doutor Amorim sabe, são duas investigações. Bairro de Novo Hamburgo. Sim, ele tem lá gente dele ainda hoje lá trabalhando solto, não dentro da polícia. Mas só para esclarecer, doutor Amorim, e o senhor sabe disso, Lazier, talvez não esteja bem focado, são duas investigações que estavam sendo desenvolvidas simultaneamente, ambas lideradas e coordenadas por promotores de justiça. Canoas, doutor Amílcar, Maradona, e São Leopoldo, doutor Eduardo Viegas. Certo? Essa investigação de São Leopoldo eu conheço porque eu participei junto com o doutor Eduardo Viegas na parte operacional, na parte de investigação, na parte dos meios de investigação que foram empregados, como interceptações telefônicas, prisões, ou melhor, prisão foi feita de um policial pela corregedoria há umas 2 semanas. Então houve esse entrosamento, esse afinamento desde o começo. A investigação de Canoas, doutora Amílcar, nós não tínhamos conhecimento do conteúdo. Agora, depois de desfechada essa operação pelo doutor Amílcar, foi encaminhado para nós, corregedores, elementos de indícios e de provas importantes que estão viabilizando um avanço nessa área em relação à responsabilização de alguns policiais que realmente existe ali. Então, isso é a investigação do doutor Amílcar, Canoas, Maradona, que envolve policiais de Novo Hamburgo. Uma queixa muito candente do doutor Eduardo Viegas, na entrevista à Rádio Gaúcha, e que ele se disse frustrado, é que removeram os policiais no momento que estavam sob investigação e colocaram em outras delegacias onde ele perdeu o contato, perdeu de vista e aí dificultou o trabalho. Por que removeram naquela hora em que estava havendo uma investigação tão séria? Veja bem, Lazier, isso aconteceu realmente. A investigação do doutor Eduardo Viegas, da qual eu participei, junto com os meus colegas da Corregedoria, começou em outubro do ano passado. Nós fomos chamados numa atitude muito transparente, muito leal do promotor de justiça, doutor Eduardo Viegas, porque ele de pronto detectou o envolvimento de policiais civis. E nós, corregedores, não poderíamos nos furtar de participar de uma investigação onde havia realmente indícios, elementos de prova contra policiais. E continuamos investigando. As transferências aconteceram em meados de março, já quase às portas, muito próximo do desfecho da operação. Realmente o doutor Eduardo Viegas ficou um pouco frustrado quanto a isso. Nós da Corregedoria... Ele fez um protesto veemente, homem. Certo. Eu já conversei com o doutor Eduardo Viegas a respeito. Sim, mas por que transferiram? Lazier, o que acontece? Com a mudança da chefia de polícia, com a mudança de alguns delegados regionais, lá no Vale dos Sinos assumiu o delegado Bolívar. E eu conversei com o delegado Bolívar, porque o delegado Bolívar é uma pessoa da nossa inteira confiança, um policial íntegro, eu tenho certeza que o doutor Amorim sabe disso. Pode ter algumas rusgas, algumas diferenças em relação a questões outras, mas com relação à honestidade e a seriedade do delegado Bolívar é acima de qualquer suspeito, certo, doutor Amorim? Doutor Bolívar, estou me referindo. Até agora nunca ouvi nada. Eu também não, é isso que eu estou me referindo. Muito bem, então nós conversamos com o doutor Bolívar, não é? E o doutor Bolívar nos ajudou, inclusive, a manter esses policiais lá até um determinado momento. O que aconteceu, Lazier? O Vale dos